Olá, seres pensantes, tudo bem? Gente, esse aqui é o primeiro vídeo de 3 falando sobre as chamadas ligações químicas, um dos assuntos que mais cai no Enem e nos vestibulares e também faz parte da base curricular de vários cursos de ensino superior, como de farmácia, química, engenharia química, ciências biológicas, entre tantos outros. Hoje nós vamos começar falando sobre as chamadas ligações iônicas, então vamos embora. Não esquece de curtir esse vídeo e compartilhar. Olá. Sobre a ligação iônica, o que é que nós podemos afirmar sobre as ligações iônicas? Gente, primeiramente, tenham em mente o seguinte, que a ligação iônica ela se forma através da transferência de elétrons. Ah, professor, mas eu não sei ainda o que é elétron. Então, você precisa estudar a base de estrutura atômica. Vamos gravar alguns vídeos mais para frente falando sobre isso. Então, o que é que consiste essa transferência de elétrons? Uma espécie atômica tem a tendência de ganhar elétrons, outra espécie atômica tem tendência de perder. E depois que existe essa transferência, vai haver a atração eletrostática entre íons de cargas opostas. Certo? Então, o que é que vai acontecer? Essa espécie aqui que ficou positiva, perdeu elétrons. Lembrem-se, elétrons são cargas negativas. Essa espécie aqui recebeu elétrons, logo ficou com a carga negativa. Então, a partir do momento em que existe essa transferência, vai haver a atração entre eles. E essa atração vai fazer com que eles formem compostos normalmente cristalinos, certo? Com essa formulação. Captaram? Vamos embora. Olha só, gente. Os compostos iônicos normalmente são compostos que vão apresentar altos pontos de fusão e de ebulição, vão ser sólidos à temperatura ambiente, ou seja, quando eu estou falando temperatura ambiente, estou falando normalmente em torno de 25 graus, tá? E eles são bons condutores de corrente elétrica se estiverem fundidos ou em solução aquosa. Então, atenção. Compostos iônicos não são bons condutores no estado sólido, mas eles conduzem muito bem quando estão dissolvidos em água ou quando estão fundidos. Tá bom? Não confunda as bolas, tá bom? Eles não conduzem eletricidade quando estão no estado sólido. Então vamos lá, seres pensantes. Eu vou explicar para vocês agora como é que funcionam as ligações iônicas. Vejam só, aqui eu fiz a distribuição eletrônica do sódio e a distribuição eletrônica do cloro. Ah, se você não gosta muito de distribuição eletrônica, sugiro que você tente aprender o quanto antes. Porque isso aqui é extremamente importante para você entender ligações químicas e vai ser fundamental para você entender também hibridização e a parte de química orgânica, que é um dos assuntos que é mais cobrado no Enem e também nas disciplinas de bioquímica. Vamos lá, gente. Como é que funciona? Aqui tem a distribuição eletrônica do sódio. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Essa distribuição eletrônica indica que existem 2 elétrons na sua primeira camada, que existem 8 elétrons na sua segunda camada. Ah, mas por que 8? Porque a segunda camada é composta por 2 subníveis. Quais são esses subníveis? O subnível 2s e o subnível 2p. O subnível 2s com 2 elétrons, subnível 2p com 6 elétrons. Então, totalizam 8 elétrons. E aqui, nós vamos ter, na sua camada de valência, que é a última camada, 1 elétron apenas. Então, gente, é por isso que o sódio tem uma tendência natural de perder elétrons. Certo? Vamos aqui. Já o cloro é bem diferente. O cloro, ele vai ter 2 elétrons na sua primeira camada, bem semelhante, 8 elétrons na sua segunda camada e um total de 7 elétrons na sua camada de valência. Então, já o cloro, ele tem a tendência de ganhar um elétron. Então, compreendam que vai funcionar dessa maneira. Numa ligação iônica, alguém quer perder elétrons e outro quer ganhar elétrons. Então, existe essa possibilidade de um transferir um elétron para o outro. Quando houver essa transferência, aí vai ser formada a ligação iônica. E essa transferência ocorre dessa maneira aqui, ó. O sódio vai e doa um elétron para o cloro. Dessa maneira, o sódio perdeu um elétron, acabou ficando com a carga positiva.
E quem é positivo a gente sempre coloca na frente na formulação. Já o cloro ganhou um elétron e ficou com a carga negativa. Então, a fórmula iônica é Na mais Cl menos, que a gente abrevia apenas com NaCl. Vamos lá. A formulação dos compostos iônicos. Então, olha, a formulação vai ensinar duas fórmulas e você vai escolher qual é a mais fácil para você. Primeiro, a gente se baseia na igualdade das cargas. Então, como é que funcionaria isso? Da seguinte maneira, olha, não tem aqui o exemplo do cloreto de sódio? NaCl. Então, veja só. Você tem uma carga positiva e uma carga negativa. Então, uma vai, obviamente, anular a outra. Agora, no caso de um composto iônico formado entre o sódio e o ânion sulfeto, você não poderia apenas colocar NaS. Por quê? Porque você tem duas cargas negativas. Se você tem duas cargas negativas, você vai precisar de duas cargas positivas para poder anular as cargas negativas. Então, somando tudo, Na2S. E aqui? Bom, dá um exemplo aqui, certo, do fosfato de cálcio. Como é que vai funcionar esse composto? Você vai fazer o seguinte, olha. Você tem um excesso de carga negativa no início. Então, você tem que contrapor isso colocando uma carga positiva. Então, coloca outra carga positiva. Então, você vai ver que tem mais 4 e menos 3. Agora está com excesso de carga positiva. Então, o que é que você tem que fazer? Colocar mais carga negativa. Só que a carga negativa que você tem é o PO4 menos 3. Tem que colocar ele. Agora, você ficou com mais 4 e menos 6. Vai ter que colocar agora outra carga positiva. Quando você coloca outra carga positiva aqui, agora você vai fazer, certo? A formulação. Você tem mais 6 de um lado, menos 6 do outro. Então, fatalmente, você vai ter o composto com a formulação correta. Lembrando que esse fósforo tem que estar entre parênteses, tá? Esse fosfato aqui, certo? O PO4 entre parênteses, porque você vai precisar de 2 compostos iônicos dele, tá bom? Outra maneira de você fazer as formulações iônicas é justamente você se basear no cruzamento das cargas. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Olha, você tem aqui o sulfeto de sódio. Como é que vai ser a formulação dele? Você faz o seguinte, lembre-se, quem é positivo sempre vai na frente, quem é negativo fica chorando atrás. Então, esse 2 aqui, que é a carga do enxofre, ele desce. E aqui nós teríamos a carga mais 1. Esse 1 aqui também vai descer, só que vai descer agora para o lado do enxofre. Quando é 1, normalmente a gente não representa. Então, a formulação ficaria Na2S. Vamos ver outro exemplo aqui. Olha, dessa vez vamos trabalhar o exemplo do fosfato de cálcio que nós fizemos anteriormente. Vamos ver se dessa forma vocês acham mais simples. Olha só. Coloca os dois, lembrem, tá? Por tudo que é mais sagrado, quem é positivo vem na frente. Então, ó, esse 3 vai descer para o cálcio. E esse 2 aqui, que está no cálcio, vai descer para o fosfato. Então, está aí a formulação. Ca3PO4, 2. E aqui o último exemplo, no caso, o sulfato de chumbo. Dá só uma olhada, gente. Então, ó, mais uma vez, chumbo na frente, porque é metal é positivo, fica na frente. E o sulfato, que é negativo, vai ficar atrás. Então, ó, esse 2 desce, o 4 também. Só que tem um detalhe, gente. Aqui a gente está dizendo que para cada 2 átomos de chumbo, você precisa de 2 complexos aniônicos, você precisa de 4 complexos aniônicos de sulfato. Isso não faz muito sentido. Então a gente pode ainda simplificar. A natureza sempre gosta de coisas simples, né? Então ficaria PbSO4, 2. Está aí a formulação. Bom, pessoal, esse é o assunto que nós tínhamos para ver sobre ligações iônicas. Então foi bem rapidinho, quase 10 minutos de aula. Então não deixa de curtir, comenta, compartilha e salva para assistir mais tarde. Agora, eu estou pensando em fazer um vídeo resolvendo exercícios envolvendo ligações iônicas. Se você quer ver esse vídeo, coloca aí nos comentários, tá bom, pessoal? Até a próxima, seres pensantes. Fui!